Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre RDNA. Nós vamos falar então da arquitetura, sim, um set de instruções, um MISA, que é aí feito pela AMD, implementado nas placas de vídeo. Não tão modernas, mas se continua até hoje seguindo essa mesma linha, tá? O RDNA versão 1 é a base para o RDNA 2, que é a base para possivelmente RDNA 3, tá certo? Então nós vamos tratar de alguns assuntos bem interessantes aqui nesse vídeo. Então, pega sua xícara de café e venha comigo. Olá pessoal! Antes do vídeo, eu quero convidar vocês a ouvir o meu podcast lá no chimpsandchimps.com. Lembrando que também está na maioria dos agregadores por aí. Nós falamos um pouco sobre a interação da tecnologia com outros campos do conhecimento e também sobre o estudo e também a vida acadêmica. Então, dá uma conferida lá. O link está na descrição, beleza? Vai lá. Bom, para ambientar vocês dentro da RDNA, da arquitetura, eu quero trazer para vocês alguns conceitos que são muito importantes. O primeiro deles é o Work Item. O Work Item é o menor componente possível dentro da RDNA. Tá? A gente está falando de um pixel ou de um vértice de um polígono, por exemplo. Avançando um pouco mais para frente, a gente tem o que chama de Wavefront. O Wavefront é um conjunto de 32 ou 64 Work Items. Tá? Então, eles ficam dispostos de 32 e 64 e são processados de forma paralela. E avançando ainda mais, se a gente juntar vários wavefronts, a gente tem um workgroup. Workgroup são wavefronts que são capazes de sincronizar entre si, tá certo? Então a gente tem aí essa diferenciação. A arquitetura da AMD RDNA ela é fortemente ligada a uma CPU host. É como se não existisse uma GPU RDNA sem uma CPU qualquer, Intel ou AMD. Ela simplesmente não funciona. Ela é extremamente dependente dessa CPU. Porque é exatamente a CPU que ordena as instruções a serem lançadas à RDNA, inclusive é ela que pede para a RDNA fazer alguma execução, tá certo? Se a gente for olhar mais adentro da RDNA, a gente vê que nós temos exatamente aí como componente da arquitetura uma CPU, como um coprocessador. Talvez, se você olhar do lado da RDNA, você teria uma CPU como coprocessador e do lado da CPU, o RDNA como coprocessador. A RDNA é muito interessante, ela é uma GPU de propósito geral. O que significa isso? Significa que tanto ela processa gráficos, quanto ela processa qualquer outra coisa. Então ela é fortemente indicada para quando a gente quer trabalhar, por exemplo, com Machine Learning. Então ela não é exatamente uma DSP que vai trabalhar só com gráficos. Ela é realmente uma GPU de propósito geral. Ela consegue fazer qualquer processamento que nós demos a ela, que é usado, por exemplo, processamento paralelo. Então ela é fortemente indicada para esses casos e não necessariamente só para vídeo. Tá? Essa é uma coisa que eu gosto de tratar muito aqui, porque o hardware no Brasil, às vezes, só existem canais de gamers para poder falar de hardware no Brasil, e o hardware ele vai muito além de game, tá? Então a performance de hardware não é o quanto ele entrega em jogos, sim quanto ele entrega em propósito geral, às vezes, ou em qualquer outra coisa que ele foi destinado a realizar. Você então não vai usar, por exemplo, uma TPU para poder processar jogos, né? Então, assim, é sempre bom destacar isso. E dentro do RDNA, um dos grandes destaques é que a gente tem uma matriz de processadores paralelos. E isso aí vocês já viram, por exemplo, no vídeo sobre NPUs aqui no canal. Dá uma olhada lá, é bem interessante mesmo. O raciocínio é bem parecido. Então você tem uma matriz de processadores que vão fazer algum trabalho em paralelo. Bom, você deve estar se perguntando então como é que é feito esse envio de informações RDNA. Isso é feito de uma forma extremamente interessante. A CPU host, seu processador, que a gente vai tratar aqui como CPU principal, até porque existem CPUs que trabalham sem RDNA, mas a RDNA raramente vai trabalhar sem uma CPU para operar ela. A CPU envia uma instrução RDNA e continua suas execuções normalmente. Quando a RDNA termina, ela manda um sinal de interrupção para a CPU, então a CPU recebe as informações que foram processadas. Isso é feito em questões de microsegundos, na verdade milissegundos, até menos, dependendo da operação. É feito de forma muito rápida. Então, geralmente nem se sente muito essa latência de uma para outra. E, claro, tem algumas coisas que envolvem o barramento que ela está sendo utilizada e tudo mais, mas principalmente é uma comunicação muito rápida. Então, são enviadas instruções à memória, a RDNA carrega o que tem que buscar lá na memória para poder executar, e aí sim, quando ela termina a execução, ela manda uma interrupção para a CPU. Então, a CPU para o que ela está fazendo, recebe o que a RDNA enviou de volta, e dá um destino para aquilo, certamente. Quando a RDNA precisa de fazer uma leitura ou gravação na memória, ela possui um controlador próprio e independente, funciona como um DMA, que seria o que a gente tem nos processadores convencionais de CPU, que faz acesso direto à memória para ela. Tá? Ela vai lá, acessa a memória, lê o que ela precisa e volta.
Tá? Então, isso é feito pela própria RDNA, ela tem a capacidade de fazer isso através de seus controladores. Tá? Vocês vão ver que existem vários níveis de memória dentro da RDNA, e essa parte é principalmente feita quando a gente tem que buscar alguns arquivos externos, né? Alguns dados externos, por exemplo, texturas que estão na memória RAM, por exemplo. Então, ela vai fazer aí como se fosse um DMA mesmo, que vai buscar num setor de memória externo. Então, no ambiente RDNA, existe algo muito interessante que a gente chama de kernels. Kernels são os programas. Fiquem bem atentos que kernel aqui parece muito, lembra muito sistemas operacionais, mas não é exatamente isso, é exatamente uma aplicação, tá? Então separar e distinguir esses nomes nesse exato momento. Kernel não de sistema operacional, kernel de RDNA, tá? A gente vai começar a tratar as aplicações como kernel. Então os programas RDNA são controlados por comandos que a CPU define, tá? Então ela pode definir, olha só, o endereço de base interno RDNA e outros registros de configuração, a especificação de domínio de dados no qual a GPU RDNA deve operar, a invalidade e liberação de cache da GPU RDNA e iniciar a GPU RDNA a executar um determinado programa. Então percebam que tudo na RDNA é comandado por uma CPU que a gente chama de host, tá? O termo CPU host, ela é a CPU que comanda quase uma relação de servidão mesmo, tá? De master and slave com a RDNA. Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma situação que a gente encontra em master and slave, onde realmente ele é comandado. Mas é uma relação muito parecida, tá? É muito próximo mesmo, porque até para executar uma aplicação é comandado a RDNA fazer isso. Mas percebam que ela mesma faz algumas interrupções à CPU para voltar as informações que foram requisitadas. Dentro da RDNA a gente tem um negócio muito bacana que a gente chama de matriz DPP, que é uma matriz de processadores paralelos de dados. Daí que vem o nome DPP, né? Date Processors Parallel, na verdade é Date Parallel Processors, que é basicamente uma matriz de vários processadores, mas que são divididos em workgroups. E esses workgroups aí, a gente tem pipelines de workgroups, cada um deles aí consegue fazer operações de ponto flutuante inteiros independentes, tá? Então isso é bem legal, porque você consegue fazer várias execuções de uma só vez, que é o caso de uma GPU convencional, né? Mas a ideia é bem legal. Bom, a gente vai ver que dentro dessas pipelines, elas são bem independentes mesmo, de forma que elas conseguem fazer acessos distintos à memória na hora que elas bem entendem e de forma condicional. Então, escrever os resultados nem sempre é necessário numa aplicação e isso pode não ser feito. Pode ser mandado uma instrução para que não seja gravado nada, tá? Então, é condicional o ato de poder, por exemplo, gravar ou ler da memória. Então, até nisso, eles conseguem fazer de forma independente, tá? Mas, a partir do momento que ela recebe uma instrução, uma aplicação, a pipeline ela é executada até o seu final. Tá certo? Então, até terminar aquela aplicação, aquele kernel, a pipeline vai rodar tudo que precisa. Você deve ter parado para pensar por que ela faz essa execução direta, né? Tipo, ela recebe a aplicação e executa até o final. Eu não sei se vocês se lembram, mas no vídeo sobre GPUs de smartphones eu trato sobre IMR, que é o Immediate Mode Rendering. E é exatamente isso. O RDNA trabalha com IMR porque a gente está no desktop e não tem problema gastar a energia que for preciso para rodar essa pipeline. Então ela faz toda a execução, ela busca o que for necessário na memória e acabou. Ela vai tentar finalizar aquela aplicação que foi enviada. Então é muito interessante esse modo de operar, né? Então realmente são placas que geralmente gastam bastante energia, mas elas executam a pipeline inteira como num pulso. Tá? Ela vai executar tudo que for preciso para terminar a instrução que o host mandou para ela. Bom, inclusive, é muito interessante que essa pipeline, os kernels têm total liberdade e podem fazer de forma deliberada acessos à memória. Inclusive, eles podem buscar fora do processador RDNA, lá fora, buscar alguma coisa que eles necessitam, algum dado, alguma informação em memórias externas e trazer para dentro de registradores de propósito geral que estão livres para acesso e exatamente para esse propósito. Então, a gente tem o que a gente chama de GPR, que é um General Purpose Register. E a arquitetura RDNA também trata exceções de acordo com o I3E, por exemplo, de pontos flutuantes. Sei lá, tem um ponto flutuante truncado errado, algum valor que é indefinido para fazer o cálculo, né? Vamos pensar em alguns casos que podem acontecer e simplesmente não vai executar. E o que acontece? A RDNA está preparada para tratar essas exceções, ela pode não lançá-las imediatamente ao host, tá? Pode ser setada para fazer isso, mas ela geralmente não é setada para isso. Imagine que você tem um problema de cálculo e isso vai causar algum bug. É melhor correr a pipeline inteira e lançar a exceção só no final do que travar a pipeline e lançar a exceção. Então a RDNA ela faz isso. Ela
executa tudo e lança uma exceção se necessário para avisar que deu um problema em algum ponto da execução. Tá? Geralmente algum erro aí envolvendo pontos flutuantes ou cálculo de inteiros que é inválido ou algo do tipo. Falando mais do processador RDNA em si, ele é composto de algumas coisas muito interessantes. Cada processador RDNA ele tem um MALU escalar, que a gente chama de SALU, que opera aí em um valor por wavefront, tá? Comum aí nos itens de trabalho. E ele tem um MALU vetorial, que a gente chama de VALU, que opera em valores únicos por item de trabalho. E armazenamento de dados local, que permite que os itens de trabalho dentro de um workgroup se comuniquem e compartilhem dados entre si. Também a gente tem aí o que a gente chama de memória escalar, exatamente que trabalha junto com a SALU, que pode transferir dados entre SGPRs, que a gente chama de escalar, General Purpose Register, ou seja, registradores escalares de uso geral, e memória através de cache. E também a gente tem a memória vetorial, que pode transferir dados entre VGPRs, que, como dito aí no SGPR, VGPR é Vector General Purpose Register, ou seja, um registrador de vetores de propósito geral, tá? E exatamente nesse ponto aí que a gente pode incluir algumas amostragens de mapas de textura, por exemplo. E uma coisa muito interessante é que todo o fluxo da aplicação dentro do kernel, como é que é gerido aquilo ali, usa então recursos escalares, tá? Usa registradores escalares para fazer isso, não se usa registradores vetoriais para poder fazer as sequências dentro do controle das sequências, por exemplo, gestão de interrupções e tudo mais dentro de um kernel, tá? Bom, os compute shaders então, ou kernels de computação, são aplicações genéricas, tá? Genéricas que são executados em todos os work items da RDNA, tá? E o que eles são? Como é que é feito isso? Existe um despacho, tá, dessa aplicação que é para rodar em tudo e ela vai executar aí numa matriz 1D, 2D ou 3D. Bom, então o processador RDNA percorre essa matriz, gerando wavefronts que executarão então esse programa e também gerando índices para cada work item que depois será executado, tá, para poder completar o programa. E é com base nesses índices que eu falei que o RDNA calcula quais serão os dados requisitados e também o resultado que ele vai obter, tá? Então, isso é bem interessante, é bem legal. Parece aí um pouco com o que a gente viu lá no vídeo sobre GPUs de smartphones. Recomendo dar uma olhada, dar uma revisada lá também, ajuda bastante a entender esses conceitos aqui. Falando um pouco mais sobre a memória, cada unidade de computação tem um espaço de memória de 64 KB, que permite a comunicação então de baixa latência entre os work items em um workgroup ou dos work items em uma wavefront. Este é o compartilhamento de dados local LDS, tá? Essa memória está configurada aí com 32 bancos, cada um com 512 entradas de 4 KB. E um pouco mais da memória compartilhada é interessante que ela tem 32 unidades, que a gente chama de unidades atômicas, tá? Elas são feitas aí para a gente fazer acessos ultra rápidos de informações já previstas. Porque imagina, ao invés de você guardar um certo dado na memória, no cache, que seja no cache L1, que é o cache mais próximo, você guarda numa unidade atômica, que você vai usar ela já na sequência, entendeu? Então é uma unidade ali para você agilizar as coisas, já prever, já antecipar que vai ser necessário utilizar aquele dado de novo. Então você antecipa isso guardando numa unidade atômica, que ela é bem mais rápida, tá? Mas tem poucas, como vocês viram. Então 32 unidades é bem pouquinho. Então é isso, esse é um pouco mais da RDNA. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido um pouco. Qualquer dúvida, claro, deixe nos comentários. E não se esqueça que os itens para fazer essa pesquisa estão todos aí, é basicamente o manual da RDNA. É difícil de interpretar um pouco, então espero que tenha ajudado a sanar as dúvidas aí de como é que funciona a RDNA. É um funcionamento bem parecido com as GPUs no geral, as GPUs têm esse funcionamento bem parecido. E se você gosta desse assunto, é claro, eu recomendo alguns vídeos aqui. Eu já falei sobre a Ampere, né? A gente falou da microarquitetura Ampere, a gente já falou aqui sobre NPUs, né, que tem um funcionamento bem parecido, mas aí é mais voltado para o Machine Learning, Deep Learning. A gente também tratou aí sobre como é que é o funcionamento de GPUs em smartphones, tá? Também deve ajudar bastante. E se você gosta dessa parte de processamentos, que seriam processamentos paralelos, tem um vídeo aqui só sobre VLW, um pouco mais profundo, e também um vídeo sobre AVX aí, que tem uns 30 minutos, bastante coisa, mas eu vou bem a fundo no funcionamento do AVX, que é uma tecnologia que manipula dados múltiplos, né? Um SIND, uma instrução do tipo SIND, que é bem interessante e ajuda a compreender melhor como é que a gente atua sobre múltiplos dados. Tá certo? Então, eu espero te ver no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu comentário e o seu like e de compartilhar com o seu melhor amigo ou compartilhar com a família também, ajuda muito, né? Mas não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, principalmente. Nós nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.